Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 2, cujo objetivo é estudar termodinâmica básica, termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico ou termodinâmica em regime de equilíbrio térmico. Durante a aula imediatamente anterior, nós estávamos tratando sobre capacidade térmica de uma estrutura composta por um único tipo de material e também apresentamos as expressões associadas à capacidade térmica de uma determinada estrutura composta por vários tipos de materiais, considerando então o calor específico de cada material em particular. Definimos o valor médio do calor específico de um determinado material e podemos escrever a troca de energia térmica, a variação de calor, como massa, valor médio do calor específico de um determinado material multiplicado pela variação de temperatura sofrida por esse determinado material. Agora vamos definir vamos definir o conceito de reservatório térmico no âmbito da termodinâmica. Então vamos fazer uma observação importante para definir o conceito de reservatório térmico. Reservatório térmico. Então nós sabemos que ΔQ, variação ou troca de energia térmica, variação de calor, é igual à capacidade térmica de uma determinada estrutura, certo? Multiplicado pela variação de temperatura sofrida por esta estrutura. Nós também sabemos que a capacidade térmica de uma estrutura composta por um único tipo de material é igual à massa do material multiplicado pelo calor específico do material, calor específico esse medido experimentalmente em laboratório. Então nós podemos escrever ΔQ, substituindo esta expressão, a segunda expressão na primeira expressão, nós temos massa multiplicado por calor específico do material com massa M, multiplicado pela variação de temperatura sofrida pelo referido material. Então esta variação de temperatura pode ser reescrita como ΔQ, troca de energia térmica, massa multiplicado pelo calor específico. Então, se nós aplicarmos, se considerarmos o limite quando a massa é muito maior do que a massa é muito maior do que o módulo da variação de calor, ou seja, da troca de energia térmica, aplicando esse limite sobre a variação de temperatura, então nós temos que esse resultado tende a zero, aproximadamente tende a zero. Muito bem, por quê? Porque se a massa é muito maior do que o módulo da variação de calor, então a tendência é que essa divisão torne o resultado cada vez menor e, portanto, tenda a zero. Muito bem, o que isso significa? Isso significa que se ΔT, que é temperatura final menos temperatura inicial, se ΔT tende a zero, isso implica que temperatura final menos temperatura inicial tende a zero. Então nós podemos escrever que temperatura final menos temperatura inicial é aproximadamente zero. Então a temperatura final é aproximadamente a temperatura inicial. Então é exatamente isso que caracteriza um reservatório térmico. Então, para efeito de ilustração, para efeito de apresentação de um determinado exemplo, de uma determinada situação termodinâmica específica, consideremos o volume, a massa
de água de um determinado rio, por exemplo, de um determinado rio. Então, se houver uma variação, se alguém ingressa, não é? Não sei, algum objeto está imerso na água do rio, ou alguém ingressa e a pessoa então é imersa na água do rio. Se ocorre uma determinada troca de calor, ou seja, se supusermos a situação em que o rio está vamos simplificar ainda mais, vamos considerar uma piscina com, não sei, 100 mil litros de água, 200 mil litros de água aproximadamente, e lá nós temos uma mistura, efetivamente, não é? E então, se alguém ingressar na piscina e houver uma troca de calor entre o corpo da pessoa e a água da piscina, então poderá eventualmente haver alguma variação de temperatura para o corpo da pessoa, certo? E o que esperar desse ambiente, dessa estrutura, dessa quantidade de água limitada pela estrutura da piscina, pelo reservatório da piscina? Essa quantidade de água, em torno de 200 mil litros aproximadamente, 100 mil litros aproximadamente, como comportar-se-á essa quantidade, essa massa de água? Muito bem. Experimentalmente, com base na análise termodinâmica, na análise experimental realizada pela termodinâmica, pela análise macroscópica realizada pela termodinâmica, o que ocorre é que, embora haja uma troca de calor entre o corpo humano da pessoa que está nadando, que está imersa na água, que ingressa na água, que está imersa na água, se houver uma troca de quantidade de energia térmica, certo? Uma troca, um delta Q de calor entre o corpo e a massa de água, o que se observa experimentalmente é que a temperatura da água da piscina não sofre uma variação de temperatura considerável. Pelo contrário, a variação de temperatura sofrida será bem reduzida, por assim dizer, em relação à possível variação de temperatura no corpo da pessoa, ou se considerarmos um objeto. Então vamos para outro exemplo. Nós consideremos uma piscina repleta de água, ali com 100 mil litros de água aproximadamente, e a temperatura da piscina é aproximadamente 30 graus Celsius, consideremos assim, 30 graus Celsius. E se nós imergirmos um objeto que está a 70 graus Celsius, ocorrerá então uma troca de energia térmica. Então o objeto aquecido a 70 graus Celsius transferirá energia térmica, não é, para a massa de água, para as moléculas, as estruturas microscópicas que compõem a massa de água da piscina. Então ocorrerá uma transferência de energia térmica do objeto aquecido para a massa de água. Muito bem. O que ocorre é que em um curto intervalo de tempo, segundo a experiência mostra, a temperatura diminuirá de 70 graus Celsius para aproximadamente 30 graus Celsius. E se nós medirmos a variação de temperatura da massa de água, tenderá a zero, será tão irrelevante, tão infinitesimal, por assim dizer, que nós consideramos que a massa de água continua com a mesma temperatura, aproximadamente. Então, essa configuração aqui apresentada e descrita, ela indica que aquela massa de água que está limitada pela estrutura da piscina é tal que ela se comporta como um reservatório termodinâmico, um reservatório térmico no âmbito do estudo da termodinâmica. Por quê? Porque houve uma troca de calor, houve uma variação de temperatura expressiva de 70 graus para 30 graus, aqui hipoteticamente, do material que é imerso, porém certamente foi transferida energia térmica do material aquecido para a massa de água, mas a variação de temperatura ocorreu no objeto, resfriando o objeto, e não foi observada satisfatoriamente a variação de temperatura na massa de água. Isso indica que praticamente a temperatura permanece a mesma e a massa de água absorveu calor, ou em outras palavras, melhor dizendo, absorveu energia térmica.
o inverso pode acontecer. Se o objeto está com 10 graus Celsius e a massa de água está a 30 graus Celsius, o objeto é imerso na massa de água, então certamente a troca de energia térmica é tal que a massa de água transferirá a energia térmica e trocará calor, transferindo a energia térmica da massa de água para o objeto será aquecido até 30 graus, sofrendo uma variação de temperatura perceptível, de fácil medição, de fácil aferição, e o inverso não é verdade, ou seja, será muito difícil avaliar, aferir e medir a variação de temperatura dessa tão grande massa de água em relação ao objeto. Então isso mostra que, ou havendo troca de calor, seja perdendo energia térmica ou recebendo energia térmica, o sistema permanece com temperatura T aproximadamente, aqui T aproximadamente T subíndice zero, e isso o caracteriza certamente como um reservatório térmico. Então o oceano, os mares, os grandes lagos, os grandes rios, a saber aqui o rio Tapajós, o rio Amazonas, são sim reservatórios térmicos, pois pode haver troca de energia térmica de uma determinada embarcação, do motor de uma determinada embarcação com o material, mas certamente não haverá variação de temperatura na massa de água limitada pelas margens, pelo córrego, por toda a estrutura do rio, então pelo leito do rio e tudo mais. Então é nesse sentido que nós gostaríamos aqui de ilustrar e mostrar que quando a massa é muito maior do que a variação de calor, a tendência é que esse limite se comporte de tal modo que a variação de temperatura tende a zero, e então a temperatura permanece aproximadamente constante, e isso caracteriza o sistema como um reservatório térmico. A atmosfera terrestre se comporta como um reservatório térmico quando eu estou trocando energia térmica com a atmosfera, o mar, os mares, os oceanos, os rios, os grandes rios, os lagos, até uma piscina grande, não é? Por assim dizer, grande, uma piscina, não sei, olímpica, ou precisamos aqui estimar e avaliar melhor, mas certamente uma piscina com alguns 1000 litros de água, certamente ela se comportará como um reservatório térmico, dependendo das condições, não é? Da troca de calor, quais são os objetos que estão trocando com aquela massa de água, mas em geral essas estruturas se comportam como um reservatório térmico, e é exatamente isso que nós gostaríamos de mostrar. Agora vamos falar então essa é a característica de um reservatório térmico. Reservatório térmico. A temperatura permanece constante, aproximadamente constante, e portanto a variação tende a zero quando a massa do reservatório térmico ou a massa contida pelo reservatório térmico do material que está limitado pelo reservatório térmico, essa massa é muito, muito, muito maior do que o módulo da variação de calor. Muito bem. Então agora vamos analisar apresentar a seguinte situação termodinâmica. Vamos considerar um recipiente hipotético cujas paredes, certo? As paredes do recipiente, são adiabáticas. E ressalto que durante as aulas anteriores, que estão disponibilizadas na nossa playlist no canal Professor Damião Meira e FPA Campo de Santarém, nossa playlist dedicada a estudar termodinâmica, durante as aulas iniciais, as aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós estivemos dedicados a apresentar os conceitos fundamentais introdutórios sobre termodinâmica. E nós falamos sobre paredes diatérmicas, paredes adiabáticas. Muito bem, então aqui vamos considerar paredes adiabáticas, vamos considerar que exista um determinado fluido
um determinado fluido que foi de forma muito especial inserido, e mantido, circunscrito, por assim dizer, limitado por esse reservatório com paredes adiabáticas. E também, de uma forma com uma técnica bastante especial, sobre a qual essa técnica experimental aqui, no caso hipotético, eu não sei dar detalhes, mas certamente deve existir, não no caso ideal, mas em casos que estão próximos de casos ideais. Certamente as pessoas que trabalham com física experimental conhecem metodologias, métodos experimentais. O pessoal da termoquímica, o pessoal da física sabem, esses pesquisadores sabem, entendem melhor sobre os trâmites experimentais, laboratoriais, sobre termodinâmica, termoquímica, e sabem analisar melhor. Eu estou apenas aqui com o meu conhecimento muitíssimo reduzido, apenas hipotetizando e apresentando um caso hipotético cujos detalhes, tanto de fabricação quanto de procedimentos de manuseio e experimentação, eu não conheço bem. Então aqui, hipoteticamente, vamos admitir que seja inserido neste sistema com paredes adiabáticas e imerso neste fluido uma determinada estrutura A. Então aqui nós temos uma estrutura A, certo? Então, uma vez que essa estrutura A colocada, posta, imersa nesse fluido, e esse fluido está limitado, contido neste recipiente com paredes adiabáticas, após o fechamento, por assim dizer, do recipiente, nós temos paredes adiabáticas, e as paredes adiabáticas, de acordo e conforme a termodinâmica, são tais que não há fluxo de energia térmica, não há troca de calor, não há calor transitando, ou seja, não há energia térmica transitando de um meio exterior para o meio interior, ou mesmo do meio interior para o meio exterior. Não existe esse fluxo, e em caso de paredes adiabáticas. Então, nós precisamos admitir aqui, primeiramente, que delta QA, ou seja, a variação de calor, a variação de energia térmica da estrutura A, é igual à massa da estrutura A. Vamos considerar que essa estrutura A é constituída por um único tipo de material com calor específico medido previamente em laboratório. Então nós temos aqui calor específico de A, variação de temperatura da estrutura A. A variação de temperatura da estrutura A é tal que nós temos a temperatura final, porque previamente, de forma mais geral, devemos considerar que a estrutura A estava com uma determinada temperatura, ou seja, a temperatura inicial da estrutura A, uma determinada temperatura qualquer inicial da estrutura A, e após a troca de energia térmica, troca de calor, por assim dizer, entre o fluido, a estrutura A e o recipiente com paredes adiabáticas, nós sabemos que esse sistema composto por 3 subsistemas convergirá certamente, de acordo com a termodinâmica, para um estado de equilíbrio denominado estado de equilíbrio termodinâmico, ou mesmo, em outras palavras, estado de equilíbrio térmico. Muito bem. Então aqui haverá a temperatura final que está associada ao estado de equilíbrio térmico, estado de equilíbrio termodinâmico de todo esse sistema composto por 3 subsistemas. Então nós temos essa expressão, nós temos aqui a variação de calor associada, a variação de energia térmica associada ao fluido é igual a massa do fluido, calor específico do fluido e variação de temperatura do fluido. E a variação de temperatura do fluido é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial do fluido. A temperatura final convergirá para a mesma temperatura final
da estrutura A, uma vez que todos os três subsistemas convergirão para uma temperatura de equilíbrio termodinâmico ou de equilíbrio térmico. Muito bem. E ainda, qual é a quantidade de energia térmica trocada com o recipiente, com paredes adiabáticas. Então, nós vamos considerar a capacidade térmica do recipiente multiplicar pela variação de temperatura do recipiente. E essa variação de temperatura do recipiente, nós vamos considerar a temperatura final menos temperatura inicial do recipiente. E vale considerar previamente que antes, em momentos, instantes de tempo anteriores à inserção, por assim dizer, da estrutura A no fluido, a imersão da estrutura A no fluido e a inserção certamente é concomitante no próprio recipiente, a temperatura inicial do fluido coincide numericamente, exatamente com a temperatura inicial do recipiente, uma vez que imediatamente antes do ingresso da estrutura A, o recipiente e o fluido estão em equilíbrio termodinâmico, em estado termodinâmico de equilíbrio térmico. Esse é o termo correto. Estado termodinâmico de equilíbrio térmico. Então, nesse caso, a temperatura inicial do recipiente é igual à temperatura inicial do fluido, que é igual à temperatura inicial. Vamos fazer essa consideração. Muito bem. Agora, vamos então nós podemos reescrever as expressões assim: ΔQ da estrutura A é massa da estrutura A, calor específico da estrutura A, temperatura final menos temperatura inicial da estrutura A variação de energia térmica associada ao fluido é igual a massa do fluido, calor específico do fluido, temperatura final menos temperatura inicial. A variação de energia térmica do recipiente é igual à capacidade térmica do recipiente, temperatura final menos temperatura inicial. Então nós temos essas três expressões e vamos então admitindo que o reservatório apresenta dotado de paredes do tipo adiabáticas, paredes com relação às quais não ocorre fluxo de energia térmica, troca de calor entre o meio interior ao recipiente e o meio exterior, e o inverso também, não existe troca de energia térmica entre o meio exterior e o meio interior, ou seja, não é transferida energia térmica do exterior para o interior e nem é transferida energia térmica do meio interior para o meio exterior. Então, assumindo aqui a lei de conservação de energia. Então, considerando, nós falaremos oportunamente sobre energia térmica, sobre temperatura, sobre energia térmica no âmbito da termodinâmica, no âmbito da mecânica estatística. Nós falaremos sobre em mais detalhes sobre temperatura, energia térmica, energia interna de um sistema termodinâmico. Muito bem. Então, esse recipiente de paredes, não é? O dotado, por assim dizer, dotado de paredes adiabáticas, comporta-se como um sistema termodinâmico isolado.
E o que é um sistema termodinâmico isolado? É um sistema termodinâmico tal que não existe troca de energia, não existe fluxo de energia entre o meio interior e o meio exterior, entre o meio exterior e o meio interior, não existe troca de matéria, não é? De estruturas dotadas de massa e de carga elétrica entre o meio interior e o meio exterior. Então esse é exatamente um sistema termodinâmico isolado. O sistema termodinâmico fechado é o sistema em que não ocorre troca de matéria e de carga elétrica do meio interior para o meio exterior, do meio exterior para o meio interior, porém poderá ocorrer troca de energia, fluxo de energia entre o meio interior e o exterior. Isso é um fechado. Então o sistema termodinâmico fechado permite troca de energia, porém não permite troca de matéria. O sistema termodinâmico aberto permite troca de energia e troca de matéria. O sistema fechado permite troca de energia, porém não permite troca de matéria. E por fim, o sistema termodinâmico isolado não permite troca de matéria e não permite troca de energia entre o meio interior e o meio exterior. Então, com base na lei de conservação de energia, nós podemos escrever menos delta QA igual a delta Q do fluido mais delta Q do recipiente. E por que esse menos? Exatamente porque esse menos, pelo fato de que se a estrutura A recebe energia térmica, então ela retirará essa estrutura ou do fluido do recipiente, ou do fluido, ou somente do fluido, ou somente do recipiente, ou do fluido e do recipiente concomitantemente. Então, à medida que o A recebe energia térmica, os demais fluido e recipiente perdem. O inverso é, à medida que o A perde energia térmica, então o fluido e o recipiente recebem. E esse sinal de menos serve então para fazer esse balanço dessa troca de energia térmica. Isso pode ser escrito como delta QA mais delta Q do fluido mais delta Q, variação de energia térmica do recipiente, igual a zero. Muito bem. Então agora vamos escrever esta expressão substituindo detalhadamente. Então nós temos massa da estrutura A, calor específico da estrutura A, temperatura final menos temperatura inicial da estrutura A, mais massa do fluido, calor específico do fluido, temperatura final menos temperatura inicial, mais capacidade térmica do recipiente, temperatura final menos temperatura inicial igual a zero. Então vamos agora, nós precisamos de espaço. Então aqui nós podemos escrever massa da estrutura A, calor específico do material que compõe a estrutura A, temperatura final menos temperatura inicial da estrutura A, mais massa do fluido, calor específico do fluido, mais a capacidade térmica do recipiente, entre chaves aqui, abre parênteses, temperatura final menos temperatura inicial igual a zero. Muito bem. Então aqui nós temos, vamos apagar agora. Então vamos escrever, nós temos a massa da estrutura A, calor específico da estrutura A, temperatura final, menos a massa da estrutura A, calor específico da estrutura A, temperatura inicial, mais massa do fluido, calor específico do fluido, mais capacidade térmica do recipiente, entre chaves, temperatura final, menos, entre chaves aqui, massa do fluido, capacidade térmica do fluido, mais massa do fluido, calor específico do fluido, capacidade térmica do recipiente, temperatura inicial igual a zero. Então nós podemos escrever aqui massa da estrutura A, calor específico da estrutura A,
mais massa do fluido, calor específico do fluido, mais capacidade térmica do recipiente, temperatura final. Aqui a temperatura inicial da estrutura A, precisa destacar. Então nós temos isso igual a massa da estrutura A, calor específico da estrutura A, temperatura inicial da estrutura A, mais massa do fluido, calor específico do fluido, mais a capacidade térmica do recipiente, entre chaves, temperatura inicial. Muito bem. Agora, vamos escrever. Precisamos de mais espaço. Então agora nós podemos escrever temperatura final igual temperatura final é igual a massa da estrutura A, calor específico da estrutura A, temperatura inicial da estrutura A, menos a massa do fluido, calor específico do fluido, mais a capacidade térmica do recipiente, multiplicado pela temperatura inicial, dividido pela massa da estrutura A, calor específico da estrutura A, mais a massa do fluido, calor específico do fluido, mais a capacidade térmica do recipiente. Então, aqui está o sinal de mais, esse é menos, passa para o outro lado da igualdade com o sinal de mais, então aqui é sinal de mais. Então, corrigido. Muito bem, então agora vamos apagar, e este é o resultado final. Vamos destacar, esta é a temperatura final. Então observemos, esta é a temperatura final para a qual convergirá o sistema termodinâmico composto pelo recipiente, que é caracterizado como sistema termodinâmico isolado, sem recipiente composto por paredes, dotado de paredes adiabáticas, o fluido que está contido e limitado pelo recipiente e a estrutura A que é inserida, que é imersa no tal recipiente. Então esses três subsistemas que compõem o sistema maior, que compõem todo o sistema, por assim dizer, esses três subsistemas convergirão termodinamicamente para um sistema, para um estado termodinâmico de equilíbrio térmico, estado termodinâmico de equilíbrio térmico, cuja temperatura final é essa. Essa é a temperatura do estado termodinâmico de equilíbrio térmico. Muito bem, então encerraremos a aula sobre esse assunto, sobre esse tópico, sobre esse detalhe e retomaremos oportunamente em uma próxima aula. Mais uma vez, nós estamos exibindo uma playlist dedicada a estudar termodinâmica no canal Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém. Eu sou o professor Damião Pedro Meira Filho, professor efetivo do Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, e professor da cadeira de Física Teórica, da cadeira de Física Matemática deste instituto. E junto com meus colegas, professores, técnicos, todos nós servidores, em cooperação direta com os nossos estudantes, nossos discentes, estamos gradativamente apresentando e exibindo nas plataformas das redes sociais, nas diversas plataformas, em particular no YouTube, as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão desenvolvidas por todos nós, por toda a nossa comunidade do IFPA Campus de Santarém. Agradecemos a atenção
e o senso de deferência, e retomaremos as aulas de termodinâmica em momento oportuno. Muito obrigado a todos.